Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido! De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tutor. Redes de Dona Nune. Então fique aí. No final eu volto. E quando eu voltar, vai ter milhões de cupons no paraíso do cupom. Mas antes uma coisinha. O tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$ 5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Beijo no teu coração. Fica com o vídeo que eu volto no final. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, olá, olá! Vamos começando aqui mais uma live no Meteoro com a presença ilustre do João Carvalho. Canal Assim Disse João, também está lá na outra rede, né? Não sei se pode falar o nome da outra rede sem o... Evita. Lá na outra rede, na roxinha. Mas como é que você tá, João? Nossa, eu estou emocionado, eu estou nervoso, sabe? Assim, muitos anos de internet, mas as coisas meio que não te preparam, né? Eu normalmente vejo vocês numa caixinha pequena no canto do vídeo comentando, né, reagindo ao conteúdo, e agora estou participando ao vivo. Então, para mim, assim, quero te agradecer demais, Sofia, pelo convite, agradecer ao Álvaro, agradecer a todo mundo do canal, né, na figura dos vocês dois, a todo mundo, porque, porra, baita honra para mim estar aqui hoje. Fico muito, muito feliz. Eu que agradeço a sua presença aqui, né? O pessoal já ali no chat falando do tio João no Meteoro, não vou chamar de tio, porque eu acho que a nossa idade não deve ser tão diferente, então daí eu seria tia, então é melhor deixar quieto. Posso contar uma história besta do porquê que eu falo tio, né? Porque, assim, a real, Sofia, né, é que nós, pessoas de meia idade, que estamos nos aproximando da descida da Serra da Boa Esperança, mas que já estamos na internet há 200 anos, quando a gente chegou, isso aqui era tudo feito de bambu, né? E existia uma época onde só existia televisão, que tinha um maravilhoso programa da Monique Evans na TV Manchete e depois na Rede TV. E a Monique Evans se auto-intitulava tia, porque a Monique Evans tinha uma idade próxima da que nós temos hoje, partindo do pressuposto que você está certa. Eu acho que eu sou mais velho um pouco que você. Ainda assim, eu falei, pô, se a Monique Evans pode ser a tia, por que eu não posso ser o tio? E aí eu comecei a falar tio, até porque às vezes o sujeito vira para mim e fala assim, João, tô com umas dúvidas, tal, tô terminando o segundo grau, nasci em 2004. Você fala, caralho, eu já tinha visto o Brasil ser campeão do mundo 2 vezes
quando o rapaz nasceu. Então, acho que o epíteto de tio já está bastante justo. Então, assim, eu tô aceitando. Se você faz a zoação primeiro, a zoação não vem em você. Foi algo que eu aprendi a duras Justo, penas na escola. justo, justo. É. Mas enfim, João, eu chamei você aqui para a gente poder discutir um pouquinho como estão as coisas nessa maluquice que está o nosso país. E vamos ver o que vai dar aqui Eu hoje. quero parabenizar os roteiristas, né, de Brasil, que a cada ano que passa, né, Brasil que começou nos anos 80 como uma distopia no cinema, né, a série real Brasil Seasons 2019 em diante, os roteiristas estão caprichando, né, então fica meus parabéns aqui. Quando a gente acha que não vai mais embaixo, alguém joga uma pá no fundo do poço. E é bom que Cara, rende. Cara, eu lembro quando, aí, eu saindo pela tangente, eu lembro quando houve uma época em que House of Cards era uma série bastante discutida e que eles chegaram a fazer uma propaganda, especialmente aqui para o Brasil, na qual um dos personagens lá do House of Cards entrava e dizia: Brasil, nós não estamos competindo. E daí eu penso, cara, isso foi antes de Bolsonaro. Imagina hoje. É isso, né? É uma mistura de Terry Gilliam com David Lynch e Dedé e o Comando Maluco, né? Então, assim, é uma coisa muito especial. Esta jabuticaba da ciência política chamada Brasil. Isso aí. Então, podemos começar com a pauta de hoje? Podemos. Vamos começar falando aqui da EBC. Já explico para quem não sabe o que é. Vamos fazer a aberturinha aqui. Lula apontou uma nova diretora-presidente para a EBC, a empresa pública responsável pela Voz do Brasil e TV Brasil. Será que assim vamos conseguir fazer a TV Brasil deixar de ser a TV Bolsonaro? Esperamos de todo coração que sim, mas eu acho que agora a gente tem uma possibilidade real, né? Primeiro porque, assim, Cariane foi uma moça que foi muito perseguida, né? Ela foi perseguida durante o governo do Bolsonaro e já na abertura do discurso dela, ela falou que ela quer, né, trazer para a estatal as pessoas marginalizadas pela mídia comercial, negros, negras, quilombolas, indígenas, população LGBTQIA+, né? Isso me lembra de uma oportunidade perdida lá atrás no Lula 1, quando a Telesur pediu para vir para o Brasil e não deixaram. Sabe? Saudade de tudo aquilo que não vivemos. Né? A gente podia ter uma Telesur aqui no Brasil. Para quem não conhece a Telesur, eu recomendo que vocês vão no YouTube, né, e procurem a Telesur, porque tem, né, transmissão da Telesur pelo YouTube, e a Telesur é espetacular. Só que os conglomerados de mídia falaram, pelo amor de Deus, concorrência no nosso parquinho não. Né? E aí abriram mão de permitir. Em compensação, Jovem Clã conseguir, né, o seu espacinho. CNN Brasil, que se chamasse Breitbart Brasil, seria mais correto, né? Eu fico impressionado que, sabe, por que eu ligo na CNN Brasil e isso na minha cara só aparece o logo da Fox? Eu ainda não entendi, né, da Fox News, porque assim, os caras são, né, eles normalmente colocam duas pessoas de campos contrários, um de extrema direita e o outro um pouquinho menos de extrema direita, né? Então, quem sabe? Eu fico muito feliz, sabe, que você citou a Telesur, porque normalmente quando se fala de TV Brasil, o molde que querem colocar a TV Brasil é a BBC, né? Já vi muitas vezes falando, não, a TV Brasil deveria ser como a BBC, autônoma, voltada ao público ao invés do governo, e daí a gente pode perguntar, será? Sofia, você falou da BBC, eu não sei se você sabe, a BBC tem uma das coisas mais maravilhosas do mundo, que é o seguinte, a BBC, ela cai sobre duas legislações diferentes, ninguém sabe disso. A BBC tem uma legislação específica britânica para, né, UK and Commonwealth, aonde ela tem que ter compliance, ou seja, né, ela não pode inventar fake news malucas demais ali na região. Porém, se não obstante,
A BBC Internacional, não. A BBC Internacional não faz parte do conglomerado que está sobre as leis de compliance do Reino Unido. Então, a BBC Internacional é permitido absolutamente qualquer coisa. A BBC Internacional funciona para a mídia britânica como os corsários funcionavam para a coroa britânica. É pirataria, roubo e Deus dará. O cara da BBC Internacional tomou uma chamada um tempo atrás da chefe do Aidialbu, né, do Itamaraty chinês, por isso. Porque os caras simplesmente estavam inventando coisas que materialmente eram comprovadas ser mentira. E eles falaram assim, ai não, mas a gente tem compliance. Aí a mulher virou e falou assim, então, meio que eu fui ler a sua legislação e não tem não. Né? E esse é o molde que a galera quer. Pois É a mesma coisa se você for pegar, gente, o que era o El País, o que é o El País dentro e fora da Espanha. O El País fora da Espanha tem uma hora que assim, o pessoal fala assim, tá, 3 matérias ligeiramente progressista e um colonialista raiz para manter o equilíbrio. Mas, enfim, apesar dessa ideia de ser uma TV pública voltada para o povo e não para o governo, a gente sabe que a TV Brasil e EBC, de forma geral, durante o governo Bolsonaro, foram basicamente aparelhados pra caralho, né? E assim, né, assim como todo o resto do do governo governo. Bolsonaro, né? O pessoal tem uma mania de falar que o PT aparelhou os governos. Gente, você pega segundo e terceiro escalão dos governos do PT, mesmo no Lula, na Dilma 2, ainda sobraram 40, 50% do pessoal que estava lá atrás no FHC. O PT não aparelhou o governo. O Bolsonaro não. Né? O Bolsonaro ele não foi nem um pouco juspositivista nesse sentido. Né? Eles entraram e eles aparelharam tudo que dava e mais um pouco e para valer. Né? Então, assim, a EBC foi só mais um dos exemplos terríveis disso. Né? E é um lugar que tem um potencial muito grande. Né? Se a gente pensar a possibilidade que você tem de usar essa empresa de comunicação pública, né, para trazer à baila assuntos que não vão ser comercialmente viáveis e são importantíssimos em outros lugares. Né? Se você for pensar a quantidade de comunicadores que surgiram no Brasil, né, no YouTube, na Roxinha, em diversos lugares nesses últimos anos, que poderiam muito bem fazer essa transição, sabe, assim, que sonho numa noite de verão, imagina, Meteoro Brasil live on EBC, ia ser lindo, sabe? Com Inclusive, certeza. aí, ó, assim disse João também. Já tô avisando ao meu querido companheiro Lula, que tem muita gente boa aqui no YouTube, que você pode chamar o pessoal do YouTube, que vai ser coisa show. Então, quem sabe cenas do próximo capítulo. E eu acho engraçado, João, que assim, a coisa foi tão descarada, esse aparelhamento, que até a mídia, digamos, hegemônica começou a apontar. Estilo, por exemplo, eu peguei aqui um gráficozinho mostrando o aparelhamento, que isso aqui veio da Veja. Então, quando você vê até Veja falando, tudo bem, que você vai ler a reportagem, você vai ver que eles dizem foi aparelhado, então a solução seria privatizar, né? Que não é exatamente a linha que a gente vai seguir aqui no Meteoro, né? Mas é uma coisa assim, tipo, bem doida. Mas é aquela coisa, né? Aparelharam 70% da EBC. Se privatizasse, podia ter aparelhado 100% da EBC. É esse absurdo, é esse gap que a Veja está tentando romper. Mas vamos pegar uma outra fonte, que, por favor, não vamos usar a Veja, que trouxe a notícia que eu queria discutir aqui, que daí eu trouxe aqui do Brasil de Fato, falando que talvez será que a gente possa começar a sonhar com uma reversão disso aí, que trouxe aqui, né? Decreto destitui direção da EBC e nomeia Cariane Costa como diretora-presidente. A jornalista chegou a ser demitida por justa causa após denunciar assédio moral a trabalhadores na empresa.
Daí, se você for ver essa reportagem, vai contar lá que, como falou ali, né, chegou a ser demitida por justa causa e denunciou depois de denunciar de forma sigilosa o assédio moral contra os trabalhadores. E daí a denúncia que fizeram contra ela, quando ela avisou do assédio, foi que ela estava fazendo injúria, calúnia e difamação por expor a situação das pessoas. Você imagina você ser vítima de assédio e quando você denunciar dizer, não, você está me injuriando, me caluniando. Você vê que, assim, a Veja, nesse caso, deve ter ficado muito tranquila, porque é exatamente o que já acontece nas empresas privadas, né? Uhum. Ela chega, vira pro pessoal e fala assim: gente, queria ir ou na ouvidoria, no ombudsman, porque eu tenho uma grave denúncia a fazer. Claro, claro, claro. O Coronel Araponga tá te esperando ali no canto. Pode falar com ele, vai na fé, né? E isso, assim, isso foi uma prática contumaz dentro do governo Bolsonaro, né, gente? A gente tem que lembrar que isso não acontece só na EBC. Isso aconteceu na EBC, Uhum. isso aconteceu no IBAMA, isso aconteceu na FUNAI, isso aconteceu, No né, INPE. no INPE, né? Gente, o que aconteceu, né, com nós historiadores, gente, eu tenho muito amigo meu que trabalha com patrimônio, o que foi locupletado ali em cima, a galera que entrou, assim, pensando assim, beleza, me dá a lista dos patrimônios tombado aí do Brasil, vamos ver quais que dá pra gente alugar pra virar café. Sabe? Foi daí para baixo. E quem vinha e fazia uma denúncia, se o sujeito era funcionário concursado e não tinha como expulsar ele, né? Foi para o maravilhoso departamento de escadas e corredores. Né? Isso é uma frase que veio do Itamaraty. No Itamaraty, o pessoal fala que quando o sujeito é tirado por questões políticas, ele vai para o DEC, né? Para a divisão de escadas e corredores, fica andando para um lado e para o outro. Isso permeou o serviço público inteiro no Brasil. Eu imagino que outra coisa que deve ter rolado no serviço público inteiro e que essa reportagem traz aqui da EBC foi algo desse tipo aqui, né? Que dossiês na gestão Bolsonaro foram elaborados 4 dossiês por profissionais da empresa que reuniram mais de 530 casos de censura, conteúdos de relevância. A preferência da direção da empresa foi dar um espaço ao governismo, com pautas chapa branca e abordar temas sem qualquer relevância. Vamos Então é lembrar que o grande momento da EBC no governo do Bolsonaro foi quando ele resolveu transmitir jogo do Brasil junto com o SBT. Sim, o jogo com o Peru, né? Teve uns 2 ou 3 jogos, uns 3 amistosos, o jogo da eliminatória, eu nem lembro se foi amistoso ou se foi eliminatória, mas eu lembro que teve 2 ou 3 jogos que a EBC, só a EBC transmitia. Né? E aí os caras falaram assim, nunca a EBC teve uma audiência tão grande antes. Né? Os caras esvaziaram, gente, assim, as TVs públicas, elas cumprem uma função social que é importante, né? Então você pega assim, TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia, nas diversas TVs Assembleias, todas elas vão ter, sei lá, tipo assim, ou que seja um negócio educacional para as pessoas poderem discutir aquelas pautas, entender aquilo que está sendo transmitido, ou alguma coisa voltada para a cultura, onde eles tentam chamar pelo menos um cara que é um profissional minimamente gabaritado para aquilo. No governo Bolsonaro, não. As fundações, as TVs públicas, mas foi política de terra arrasada. Era assim, era pegar a Fundação Nacional Alexandre Guzmão, FUNAG, bagulho importante, bagulho grande, meter o canal, ter canal de FUNAG, ter canal da EBC tendo vídeo derrubado no YouTube por fake news, gente. Você chegar no ponto de você ter um canal estatal tendo seus vídeos derrubados junto com o jornalistinha bolsonarista e o tá ok, né? Que petição de miséria a que a gente chegou, né? Mas muito mais do que assim, é óbvio que quando, né, o limite está no chão, qualquer coisa que passa por cima é lucro, né? Mas Exato. muito sincero, eu acho que a gente tem a potencialidade de muito mais do que simplesmente fazer melhor do que estava, né? Que uma caixa com um prego em cima faria melhor do que estava, né? A gente tem uma possibilidade real, né, de transformar a EBC num veículo de comunicação de massas que sirva mais às massas
né? E não contra as massas. A gente tem que pensar que a TV pública ela tem um potencial muito grande, tanto por não depender da audiência, porque, desculpa, quando você depende da audiência, você perde liberdade. Eu digo, vou dizer uma coisa aqui, até eu acho que o Álvaro não vai ficar bravo, porque ele já falou disso publicamente também, que às vezes a gente não fala do que a gente quer, a gente fala do que vai dar visualização. Tem que equilibrar, eu admito. Eu faço isso nas lives. Eu trago esse assunto aqui porque eu acho importante e esse outro porque vai dar view para equilibrar. Você ter uma TV pública foge um pouco disso. E também tem a questão de você também não ficar tão preso a patrocinadores, né? Estilo, você acha que quando você tem um jornal nacional e no meio, entre um bloco e outro, entra agro é pop, agro é tech, agro é tudo, você acha que aquilo não vai influenciar a linha editorial do jornal? Vai influenciar. Quem paga a banda escolhe a música, né, Sofia? Meu avô já dizia, né? Então, assim, talvez, né, isso permita esse outro tipo de programa. E assim, nós estamos tendo um começo de governo, pelo menos, por mais que seja um governo de coalizão, por mais que, assim, se a gente for pensar em última instância, o Moro é da base do governo, né, graças à União Brasil. Então, assim, você vê o tão grande é esta coalizão que está sendo feita. Apesar destes pesares, vão ter lugares que vai dar para passar um pouco mais, vai dar para forçar um pouco mais. Eu acho que a EBC é um desses lugares que a gente tem a possibilidade de ter uma construção um pouco mais voltada, até porque a gente espera, né, que vencendo a fábula de La Fontaine, este sapo pare de carregar escorpiões, né, que a gente já tenha um aprendizado com o tempo, né? Então, assim, você ter o mínimo de politização de algumas pautas, você ter alguns espaços para trabalhar isso é importante, porque a gente sabe muito bem como é que funciona o modo de produção capitalista. Daqui a pouco o bagulho aperta, quem deixou de ser golpista hoje era golpista até ontem, beijos, Múcio, né? Vai começar a apertar de novo. Então a gente sabe que é preciso e é necessário também ter uma base de massa mesmo, ter uma base politizada dentro do povo para evitar que certas coisas se repitam, né? É o famoso, né? Primeiro enquanto tragédia, depois enquanto farsa, 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 farsa. Quem sabe a gente consegue parar um pouquinho da farsa. Uhum. Eu acho que com esse assunto é isso. Vou admitir aqui para o João que eu fico sendo distraída pelo gato que fica atrás de você. Não é um gato, é um cachorro. É uma cachorra cachorro? preta. É a Eu achei pretinha. que... Deixa eu mostrar aqui. Minha menina, ela fica que aqui gracinha. do lado. Eu achei que fosse um Porque... gato. Olha Não, só. é porque ela passou e ela passa com o rabo levantado, né? Ela é muito arrupiada. Agora eu cometi um erro terrível e encostei a mão nela. Agora são 50 minutos alisando a cachorra. Aqui no Meteoro a gente gosta de doguinhos, então tudo bem. E chat, como é que vocês estão aí? Tudo sob controle? Ô, chat, deixa eu dizer uma coisa para vocês, viu? Eu tomei umas apertadas no chat no dia com a live que eu fiz aqui com o Chavoso, porque quando eu estou sozinha aqui com algum convidado, eu acabo, como eu tenho que ficar trocando de aba para mostrar uma coisa, voltar para o chat, eu acabo perdendo um monte de coisa. E daí o chat ficou, Sofia tá ignorando a gente, não sei o quê. Chat, dá um desconto quando só tô eu e o convidado aqui. Gente, Sofia está operando a coxia, comentando, falando e vendo o chat ao mesmo tempo, cara. Vocês que não sabem o que é ser um canal inteiro de televisão no seu quarto em casa, tá? Eu vou contar para vocês. A Sofia deve estar aí com 2 telas na frente dela, dividindo na pauta, olhando o chat, olhando a coxia, apertando os Alt F para mudar as entradas, separando os vídeos. É um trampo, meu amigo. Isso, se a gente tivesse na EBC, aqui ó, vai de novo pro Lula. Se a gente tivesse na EBC, tinha pelo menos 4 caras para fazer o que a gente tá fazendo. Verdade, tá? Verdade. E é literalmente no quarto, porque se eu virar com um pouquinho a câmera, vocês vão ver a minha cama. Enfim, podemos passar para a próxima pauta? Vamos lá.
Depois da invasão dos prédios dos Três Poderes no dia 8, influenciadores que ficaram ao lado dos terroristas tiveram suas contas retidas por uma ordem judicial, entre eles o Monark e o deputado Nicolas Ferreira. Numa virada não tão surpreendente assim, eles foram defendidos por Glenn Greenwald. Ai, gente. Cara, que situação. É aquela coisa, né? Muita gente, né, vem se surpreendendo muito com o Greenwald por desconhecer profundamente o trabalho do Glenn a longo prazo. Né? Quando a gente volta em 2014, em 2015, lê os textos que o Glenn escrevia sobre a gente, não dá para ficar tão surpreso assim, gente. Tá? Sempre foram textos brutalmente pró-imperialistas, sempre foram textos que defenderam, né, Bush, que defenderam as invasões do Obama, né? Então, assim, tem um tanto que você tira o homem dos Estados Unidos, mas você não tira os Estados Unidos do homem, sabe? Então, assim, o Glenn sempre foi isso. Agora, apesar dos pesares, meu Deus, nossas expectativas eram baixas, mas porra merda, sabe? Porque o bagulho, e aí eu vou me permitir usar um termo que a gente não deve usar, mas no caso dele, como ele é gringo, degringolou de uma forma que foi uma loucura. Porque, assim, o Glenn, durante um tempo, foi o pseudo-paladino progressista anti-lavajatista. Só que quando chega nos Estados Unidos, você vai ver os textos que ele escreve sobre a Lava Jato, ele não menciona boa parte das coisas que, porventura, inclusive, saíram no The Intercept Brasil, quando estava aqui no The Intercept Brasil. E nos últimos tempos, o Glenn se tornou figurinha carimbada dos caras mais chapéu de alumínio da mídia estadunidense, gente. Né? Tucker, só essa galera Fox News vinda da Breitbart, que é a galera mais reacionária dentro daquilo que já é o mais reacionário, que é os Estados Unidos. Né? O sujeito para ser da extrema direita estadunidense é uma bela disputa, meu amigo. Sabe, nós estamos falando aqui da galera que faz, às vezes, os nazistas olharem e falar, porra, o pessoal da KKK errou a mão agora, né? E é esse tipo de gente que defende esse tipo de liberdade difusa de expressão, liberdade difusa de expressão que significa violência, que significa morte, muitas vezes, inclusive, contra a própria população LGBTQIA+, da qual o Glenn faz parte, né? Que é uma coisa, assim, de louco, né? Como que alguém que faz parte de uma minoria historicamente perseguida defende pessoas que gostariam que esta minoria historicamente perseguida se tornasse uma minoria historicamente extinta. Né? Mas Glenn faz isso. E Glenn vem fazendo isso há um bom tempo. E principalmente depois que ele saiu do The Intercept Brasil e voltou para os Estados Unidos, ele achou o lugar dele na mídia estadunidense, naquilo que há de mais reacionário e biruleibe da mídia estadunidense. Então, assim, é triste, é lastimável, mas não é surpreendente. João, o que você acha de a gente dar uma olhadinha no que o Glenn estava defendendo? Que tipo de discurso que ele estava defendendo? Eu falei, né, Monark. Olha o que o Monark disse depois lá dos ataques. Eu sinto simpatia pelas pessoas que estão protestando. Esse nosso Estado é uma ditadura nefasta e autoritária. Só roubam o povo. Algo deve ser feito, mas nossa classe política se provou covarde e conivente. Com isso é normal o povo se sentir sem esperança e se rebelar. É isso que o Glenn estava defendendo. O que mais que o Glenn estava defendendo? Isso aqui. Nicolas Ferreira. Disse ainda, máquinas modelos após 2020 auditáveis deram 51% Bolsonaro, 49% Lula. Máquinas e modelos anteriores a 2020 não auditáveis deram diferença de 5 pontos a mais para Lula. Em cidades com menos de 50 mil habitantes, a diferença é maior ainda, chegando a 15 pontos. Seria legal averiguar para tirar dúvidas. Ou seja, está botando em questão a nossa eleição, né?
Não, e E daí venhamos e convenhamos, né, Sofia? Não é simplesmente estar botando em questão a nossa eleição, é estar botando em questão a nossa eleição depois de já ter diversos estudos sérios. O pessoal da USP fez um estudo gigantesco das urnas, dos códigos. Venhamos e convenhamos, gente, o Nicolas não é exatamente o especialista de TI em códigos, né? E eu não acho que o pessoal da USP ia simplesmente virar e falar assim, não, vamos meter um estudo louco aqui e vamos publicar ele numa revista científica, porque não tem cheque. Gente, revista científica tem um negócio que são os outros pares vendem estudo cego com duas pessoas dando parecer, passando para uma terceira pessoa para ir vendo. E aí, esses estudos, depois que saíram, não teve nenhuma outra revista, nenhum outro órgão científico, nenhuma outra universidade, nenhum outro órgão técnico que tenha virado e falado está errado. O que você tem? Você tem o jornalista argentino maluco que fez uma live na madrugada e você tem teoria da conspiração de Telegram e Zap. Então, assim, essas pessoas não estão fazendo isso, né, com base numa preocupação publicana com as difusas instituições do juspositivismo da democracia. Não estão. São golpistas que estão vendendo um discurso para a base extremista deles, né, para poder se manter relevantes. Né? O Monark, então, é o mais caça-likes do mundo, gente. O Monark é aquele menino que vai testando o limite. E nunca foi dado o limite ao Monark. Monark primeiro chegou e falou assim, será que racismo é crime? Aí a galera ficou todo muito puto, mas o que aconteceu com o Monark? Nada, crime ocorre, nada acontece feijoada. E aí ele vai indo. O nazismo, sexo com cavalos, e aí ele vai indo até onde ele chegar. Né? A janela de Overton para o Monark é o Goltz de Overton. Ele vai abrindo aquilo ali até ver aonde que chega. Sabe? Gente, assim, não procurem o que é Goltz. Não procurem. Não procurem. Não procurem, talvez, por favor. Tá? Mas assim, a real, Sofia, é que é um negócio assim, espetacular. Por quê? Porque, mas o Monark foi perseguido e desmonetizado. Jovens, Monark continuou como sócio do Flow. E você viu qual foi a reação desses dois? Que daí foi lá, o TSE bloqueou as redes sociais deles. Eu infelizmente vi a live. A reação do Monark foi mais ou menos assim. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Caralho! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar? Porra! Acorda, caralho! Acorda! Eu vou colocar isso como meu toque no despertador. O mais irônico é que, das pessoas que concordam com o Monark, uma parte teve as mães e as avós presas na colmeia, né? Então. E o Nicolas? E o Nicolas, né? Ele foi lá e soltou na conta reserva do Instagram dele a seguinte comparação. Você, aí na sua casa, olhando algo acontecer na sua rua, e você liga para a polícia militar dizendo, polícia, está acontecendo algo aqui, peço para que você averigue isso. Afinal de contas, você é o responsável por isso. E a polícia te retorna dizendo, não, você vai preso. Isso é o que ele acha que ele fez. Sabe o que é o mais legal, gente? Eu gosto desse pessoal, porque assim, eles trabalham com o direito público. Né? Olha que loucura, olha que loucura. O cara, né, ele não tá agora, não é que tipo assim, o Nicolas acordou numa bela manhã de maio de 2022 e falou assim, quer saber, vou ser candidato. Não. Nicolas já tinha se candidatado antes, Nicolas já tinha vencido antes, Nicolas já estava lidando com o direito público dia sim e dia também. Então, talvez alguém podia virar para o Nicolas e falar assim, denunciação caluniosa é crime tipificado. Se eu ligo para a polícia e falo, na analogia dele, se eu ligo para a polícia e falo, oi, eu sou o João da rua tal, meu endereço é tal, meu CPF é tal, tá acontecendo, tá pegando fogo no prédio aqui do lado, vem rápido. Aí todo mundo chega, Joselito.
Isso é crime, gente. Isso é crime tipificado. O homem é tão ruim de analogia que ele faz uma analogia errada, sabe? É o momento Caetano. Eu não consigo entender a sua analogia porque a sua analogia é burra. Né? Porque literalmente você veicular publicamente, quanto mais ele, que é um homem público, veicular publicamente uma mentira é crime tipificado. Né? Então, assim, não se pode mais cometer crimes sendo um homem branco, evangélico e do poder, que absurdo. E o Nicolas, eu ainda sou suspeito de falar com ele, porque ainda tem uma implicância maior, por causa que ele parece que tentou se especializar em transfobia. Então... E como? Nossa, eu sou de Belo Horizonte, Sofia do céu, que a gente teve que correr para ajudar a menina aqui que ele denunciou e... Puta merda, né? Ele não denunciou, o que ele fez foi publicar todos os dados da pessoa para ela ser perseguida, né? É uma Doxing, coisa né? assim... Doxing. Assustadora. E daí foi essa pessoa que o Greenwald resolveu defender com isso aqui, ó. Foi lá, tweetou dizendo: o regime de censura no Brasil está crescendo rapidamente. E nisso veio ninguém mais, ninguém menos do que Elon Musk, meu bilionário favorito, adoro bater nele aqui no Meteoro, dizer que isso é extremamente preocupante. É muito preocupante. Cara, isso aqui para mim... Você viu que o Musk depois mandou para ele um ei, publica DM, publica o que eu mandei no Twitter. E ele, ainda não, meus advogados estão vendo. Ele mandou um janonismo cultural, sabe? Assim, não compre DMs hoje. E daí, o que eu fico pensando isso aqui, que as pessoas, eu acho que aqui no Brasil, especialmente, as pessoas associam muito Greenwald a Vaza Jato, né? Enquanto se você segue um pouquinho mais, as pessoas vão conhecer o caso Snowden. E por causa disso, acabam pensando que, não, o Glenn Greenwald está do nosso lado. E esquecem que, na verdade, o cara é um liberal, né? E com aquela visão bem viajante de uma liberdade sem muito lastro na realidade. Não para pensar que você defender liberdade de nazista é um caminho que inevitavelmente vai levar consequências ruins, mas não, é essa liberdade idealizada, né? Mas, enfim. Completamente difusa, né? É aquela coisa, né? Ele vê o ovo da serpente e fala, que loucura, vou chocá-lo. E aí nasce uma serpente e fala, meu Deus, como? Né? Então, assim, eu sempre falo isso, eu me repito muito. Gente velha se repete, eu tô satisfeito com isso. O Brecht falava, né? A cadela do fascismo está sempre no cio. Eu gosto de completar. O liberal é o primeiro disposto a engravidá-la, né? Porque sempre acaba caminhando de mão dada. Né? Você vê que o que vai levar esse tipo de discurso completamente esvaziado de qualquer materialidade, né? É defender o direito de um congressista eleito de espalhar mentiras e defender o direito de um cara que tem milhões e milhões e milhões e milhões de seguidores de conclamar os atos golpistas. E assim, venhamos e convenhamos, se a gente for fazer um top 5 das piores coisas que o Monark fez nos últimos 6 meses, o dessa semana não pega nem o top. E eu acho que é isso. João, você conseguiu? Alguém foi procurar o que era Goltz? Eu peço desculpas desde agora. Se o homem que se chama Kublai Khan e usa o Darth Maul de Avatar está chocado, isso deveria ser o bastante para que mais ninguém procurasse o que é. Eu só vou dizer isso. Teve alguém que falou que a Vizedec fez uma versão daquele vídeo do Monark. Eu ainda não vi, mas quero muito ver. Se vocês não conhecem as versões da Vizedec de machinho surtando, vão atrás.
E alguém aqui falou que o Glenn não é comunista e eu acho que isso é meio evidente. Definitivamente não. Definitivamente não. Inclusive, gente, vamos lembrar que durante o período que o Glenn era o editor-chefe do próprio The Intercept, saíram umas matérias no The Intercept que era a teoria da ferradura purinha. Saíram matérias que eram, assim, brutalmente anticomunistas, uma coisa louca, sabe? Assim, comparando o Bolsonaro com o Mao, comparando as coisas com o Brasil se virando uma Venezuela, sabe? As coisas muito loucas e descoladas da realidade, assim. Né? Porque é impressionante o tanto de exemplo que o pessoal tem que escarafunchar e deturpar para poder fazer, porque não é como se o Bolsonaro tivesse exemplos históricos muito fáceis de achar na Europa ali na década de 20 e de 30, né? Então a galera tem que sair caçando os exemplos para poder falar esse tipo de bobagem. Isso tudo aconteceu durante o período que o Glenn já estava lá como editor. Então, assim, e antes disso, gente, sério, procura os textos do Glenn 2015 em inglês falando do Brasil. É assustador. Beleza. Acho que a gente pode passar para a próxima pauta. Vamos olhar aqui. Aqui, achei. Mais de um ano depois de ter sua prisão preventiva decretada, talvez o blogueiro bolsonarista Lando Santos vá finalmente ser extraditado. Será? Vamos ver o que vai dar essa história. É aquela coisa assim, adoraria acreditar, mas enquanto não tiver aqui na papuda, eu truco, sabe? Eu vou me permitir ser o Tomé dessa história, porque o que acontece, né? Existem diversas bandeiras de difusão, né, da Interpol. Né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa está perdida, né? Você faz uma bandeira de difusão normalmente amarela. Né? Aí, quando se comete um crime, e esse crime tem um grau de periculosidade maior, se consegue uma bandeira de difusão vermelha, que foi o que aconteceu agora para o Alan dos Santos. O que a bandeira de difusão vermelha significa? Significa que absolutamente todos os países do mundo que tem Interpol, e a Interpol, gente, não é uma polícia internacional, não é que você faz concurso para ser da Interpol, sabe? Aí você vai para a ilha da Interpol se formar na Interpol. Não. Em cada canto do mundo, alguma polícia é designada para ceder funcionários para que aqueles funcionários sejam os funcionários da Interpol naquele país. No caso brasileiro, é a Polícia Federal. Então, dentro da Polícia Federal, você vai ter lá em cada superintendência da Polícia Federal um grupinho de 3 ou 4 que vão ser colocados para ser o pessoal da Interpol. E aí cada país vai colocar, né, a sua Guarda Nacional, FBI, não sei quem, não importa, cada país coloca o seu. O que acontece agora? Agora, todos os países do mundo que tem esse escritóriozinho da Interpol vão receber lá o e-mail, vão receber lá o faxinho com a foto do Alan dos Santos falando bandeira vermelha. Se você vê esse maluco andando na rua, se você vê esse bonito passando no aeroporto, prenda-o. Só que todo mundo sabe onde ele está. E há tempos. Porém, se não obstante, os Estados Unidos adora subtrair criminosos de outros países, mesmo fora da sua fronteira, para ser julgados nos Estados Unidos, e gosta muito pouco de entregar criminosos transnacionais, né, para ver se eles vão fazer. Então, assim, a não ser que o Alan resolva pegar um voo para o Brasil, eu sinceramente duvido muito que ele vai fazer, a não ser que ele tenha um problema com visto dentro dos Estados Unidos, crime ocorre, nada acontece, feijoada. Vai ser difícil dele vir. Qual que seria, em tese, uma possibilidade dentro do direito internacional se a gente fosse pensar em conjecturas? Imaginemos que houvesse algum criminoso requerido pelos Estados Unidos, independente da sua nacionalidade, que estivesse no Brasil. Aí o Brasil podia pegar esse cara e falar assim, olha, te mando fulano,
Você troca esse taso comigo? Figurinha da Copa, eu tenho Bélgica 23. Você me praça Brasil 12? Brasil 22? Né? Então, assim, mas ainda assim, acho bastante pouco provável que isso aconteça, né? A tendência que nós temos é que morra igual o Olavo de cadáver, né? Vai ficar na Virgínia para sempre. Eu não me surpreenderia, né? Que a gente tem que pensar que o Alan dos Santos, que inclusive, para quem não conhece, é esse carinha aqui, que o Alan dos Santos ele já está com um pedido de prisão preventivo decretado desde outubro de 2021. E depois disso, ele levou tão a sério esse pedido de prisão preventiva que ele fez coisas como essas aqui. O cabeça de piroca pensa que pode me calar. Não esperava que eu tenho amigos e Eu tenho amigos. O cara nem esconde. estou livre agora. Imagina você ter tanta certeza da sua impunidade que você pega e faz musiquinha e posta nas redes sociais chamando o juiz que te deu a prisão preventiva de cabeça de piroca. Cabeça de piroca. E assim, isso é ofensivo duas vezes, né? Porque já que ele é facho até falar chega, ele podia estar tocando um banjo e fazendo bluegrass em vez de fazer blues, né? Que ainda é ofensivo este homem estar metendo um blusão, né, para fazer essa pataquada. E eu não consigo deixar de perceber que ele tá tirando sarro da careca do Alexandre de Moraes, sendo que ele não é exatamente a pessoa mais cabeluda. Não. Ali não tem lugar de fala para fazer isso, não, tá? Não. E ele Ali chega. tá complexo. E ele chega, João, a dizer, a literalmente dizer onde é que está a localização dele. Repetindo, isso aqui é depois dele ter o pedido de prisão preventiva decretado. Conta minha que você derruba, eu coloco, tá, no colo do juiz aqui nos Estados Unidos. Derruba mais, mas derruba mais mesmo, porque é a única coisa que você pode, tá? Você é um filho da puta, eu tenho liberdade pra falar isso. Você é um safado, você não vale nada, entendeu? Você é sim amiguinho do PCC, você é um criminoso, você é um fora da lei, um vagabundo que não vale nada. E eu vou continuar falando isso, onde eu tenho liberdade. Não gostou? Derruba, eu crio outro. Alexandre, o governo americano sabe que eu tô em Orlando. Sou vizinho do Mickey. Pede pro Mickey me calar. Gente, desculpa, mas isso aqui, o corte vai ter que ter uma capinha com o Mickey. Tipo o Mickey Mouse me calar. Manda o Walt Disney. Ai, que facinho! Pede pro Pato Donald. Mas ele tava ouvindo. Você viu a música que tava no fundo? É a música do Mickey Mouse Clubhouse que ele tava ouvindo no fundo. Pois é. Ou seja, né? É aquela coisa, né? Foi pro paraíso do Gussano, né? Se tem um lugar que vai ser bem cuidado. E eu acho que é inevitável a gente pensar em por que diabos esse cara ainda não foi preso, né? Se já tá com o pedido de prisão decretado por mais de um ano, literalmente ele fala aonde ele tá e até agora não foi. Só que aí é o seguinte, a bandeira de difusão vermelha, eles vão começar a olhar exatamente se ele estiver tentando sair do país. Dentro do país, eles só vão fazer algo se chegar um pedido da justiça brasileira que for acatado pela justiça americana, se for acolhido na lei americana. A lei americana é muito diferente da nossa, né? O nosso direito vem do Vergelde alemão, o direito deles é um direito consuetudinário. Né? Então não sabe nem se vai acatar, porque cada tribunal de cada estado é uma coisa, e isso vai por carta rogatória, Sofia. Carta rogatória é 1 ano para um trem desse chegar, 1 ano para o povo responder de volta. Então, assim, ele tá muito tranquilo, sabe? Sabe qual que é a minha esperança? A minha esperança é ele meter um Al Capone. Se esse homem tiver um problema com visto, ou se esse homem deixar de recolher imposto nos Estados Unidos,
Aí o pau canta de outra forma, sabe? Aí o pau canta de outra forma. A nossa possibilidade de ver esse homem preso é ICE, é imigração dos Estados Unidos e problema com imposto. E esses caras normalmente são tão imunes à lei, né? Eles estão tão acostumados a platinar o código que ele vai falar assim: porra, eu tô aqui, mas eu sou brasileiro. Não preciso de pagar essas porra. Não vou declarar nada, não. Foda-se, tá na conta do Papa. Aí tem chance de dar algum ruim, sabe? Torçamos. Uhum. Torçamos. Eu realmente estou querendo ver esse cara aí nessa, porque é uma fonte de fake news inesgotável, né? Para quem não Nossa, lembra, ele é o cara do Terça Livre. Esse pedido de prisão preventiva foi por causa do inquérito das milícias digitais e da CPI das fake news. Então é desse nível que nós estamos falando. Agora, se esse cara for preso, o nosso segundo ou terceiro melhor Foucault do Brasil, não apenas vigiará, como vai punir, viu? Segundo ou terceiro? Quem é o primeiro? O primeiro é o Álvaro. O Álvaro é nosso melhor Foucault. No Foucault-verso brasileiro, por mais que o Álvaro agora tá com muita barba, o Álvaro é nosso melhor Foucault. Né? O segundo melhor Foucault do Brasil era o Amin Kader, mas o Amin Kader morreu 2 vezes. A primeira quando ele morreu no Twitter e a segunda quando ele virou bolsonarista. O Alexandre estava ali como terceiro melhor Foucault do Foucault-verso brasileiro. Só que agora, para além de vigiar, ele começou a punir facho. Então ele está galgando a segunda posição. Mas se o Alan volta, cara, o que o punitivismo vai cantar, o Alexandre só vai lembrar da caneca do Corinthians dele, quebrada no chão da sala, quando ele chegou na segunda de manhã. Uhum. E ele vai falar assim: alguém pagará, este alguém é você, Alan. Bicho, eu consigo imaginar o Alexandre indo visitar ele na cadeia, chegando e falando assim: me chama de filha da puta agora, me chama de careca safada agora. Nossa, o bagulho. O que suco ferve, viu? Se fosse o Alexandre, a hora que pegasse esse cara, eu ia pegar, botar ele na cela e colocar para ele ficar 24 horas por dia ouvindo ele próprio cantando as blues. Colocar o CD do Mickey em volta, né? Em looping 24 horas por dia. É a casa do Mickey, pode entrar, vai começar. Beleza. Acho que a gente pode encerrar esse assunto e daí só aqui, pessoal do chat perguntando: Meteoro, vocês vão falar das lojas americanas? Nós já falamos. Na live de sábado, o Tássio e o Anderson falaram desse assunto. Pode procurar, já tem corte aí. Estado mínimo do Lehman, né? Uhum. É aquela coisa, estado mínimo para os outros. Cara, você mim... conseguir ser xingado pelo BTG, né? Olha a que ponto chegamos. E acho que, chat, como é que estão as coisas por aí? Tá tudo sob controle? Preciso bloquear alguém? Acho que hoje tá tranquilo. Que bom. Eu acho que o João atraiu a comunada para o nosso chat hoje. O chat já tá cantando Soyuz Nerushimi Respublik Svobodny. Andaram perguntando quem que se essa foto atrás de você é o Alckmin. Não, é o camarada Malkmin, né? Coitado do Mal. O Alckmin agora tá com o mesmo corte de cabelo. Né? E o Alckmin feliz do lado do Lula, gente, é um negócio que merece uma fancam, cara. Eu acho que tem poucas fancams com músicas de K-pop, sabe? Com fotos do Alckmin sorrindo perto do Lula. Eu acho que é isso que tá faltando para melhorar a imagem do Alckmin. Se eu fosse do gabinete do Alckmin, eu investia no pessoal, nos K-popeiros, para fazer fancam com fotinho do Alckmin. Boa. Acho que a gente pode passar para o próximo tema. Vamos lá. Bolsonaro levou o Coronel Ustra como parte de sua comitiva para os Estados Unidos. Não é o Coronel Brilhante Ustra, que felizmente já está morto, mas sim seu primo, Marcelo Ustra. Morreu, que também é coronel por merecimento, tá, Sofia? Que isso aqui fique bem claro, tá? Por merecimento, né? Claro, por merecimento, claro. Né? Assim, levou muita gente, né? Olha que beleza, né? Levou o Ustra 2, o inimigo agora é o mesmo, né? Recebeu visita de seu Anderson, né?
que já veio perguntar, e aí, chefe, quando você for lá me fazer companhia, você vai querer a proteção com Marlboro, com Free, com Calton, né? Então, assim, você vê que o homem já foi de caso bastante pensado, né? Tô querendo ver como é que vai ser o rolê da extradição dele, né? Porque esse pessoal esquece os detalhes, né? Que ele não é mais presidente, né? Então, aquele passaportezinho bonito, vermelhinho, aquele vestinho que ele tinha, acobou. Pois é. E agora, né? Lamigla, como fica, né? Vamos ver. Será que vai. O pessoal tá falando que a FBI vai atrás dele. Será que não vai ser o ICE que vai atrás dele? Eu acho que a possibilidade do ICE fica cada vez mais real, oficial, né, de acontecer. Porque, assim, gente, pouquíssimas coisas funcionam nos Estados Unidos. Uma delas é a repressão brutal contra o imigrante. Essa é uma das coisas que você pode ficar tranquilo que ela funciona super bem nos Estados Unidos. Nós estamos falando de um país, gente, que em 2023 mantém campo de concentração para imigrante, aonde boa parte dos campos são jaulas de 1,60 m de altura que a pessoa fica curvada, com a luz acesa o dia inteiro, dormindo com um cobertor de alumínio. Tá? É deste nível de tratamento aos imigrantes, né, que Home of the Brave, Land of the Free oferece. Tá? Então, assim, a possibilidade do que suco ferver ali com o seu Jair é muito grande, né? E a verdade é que, midiaticamente, dentro dos Estados Unidos, né, já está começando um buzz, né, por parte dos democratas ligeiramente mais progressistas. Quando a gente fala de democratas progressistas, a gente tem que entender que no espectro político estadunidense, né, você tem direita e depois direita pra caralho. Né? Os democratas ali dentro da direita, vocês têm um democrata de muita direita, vocês têm um democrata de pouquinha direita, centro-direita. Dentre esses democratas de centro-direita, alguns, né, os que são ligados principalmente a bases de votante da comunidade latina, né, já começaram a se manifestar falando, é um absurdo os Estados Unidos manterem Jair Messias Bolsonaro abrigado, sendo que ele cometeu diversos crimes e blá, 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 blá. Dona AOC foi uma das que vocalizou isso lá nos Estados Unidos. Teve um outro congressista também, da Flórida, que é um congressista da base latina da Flórida, que é uma base Eu acho muito que é Joaquim grande. Castro, se eu não me engano. Joaquim Castro, obrigado. Eu estava tentando lembrar o nome dele, não conseguia. Que também vocalizou isso, né? Só que assim, né? A gente sabe que a mídia dos Estados Unidos consegue ser ainda mais volúvel do que a mídia brasileira. Então basta um vento para um assunto desse, ainda mais Brasil, que os caras não conseguem nem apontar no mapa direito, para ser esquecido. Porém, se não obstante, seu Lula já marcou uma visita ao senhor Joe Biden, né? E eu não consigo imaginar que, chegando mais próximo dessa visita, se o homem não tivesse ido até lá, esta não será uma pauta a ser discutida, né? Então, assim, vejamos cenas do próximo capítulo, né? Porque a verdade é que, pesa em todos os pesares, o interesse estadunidense no Brasil é enorme e o medo estadunidense de um Brasil voltando com tudo com BRICS e abrindo as portas, né, para o investimento pesado de capital estrangeiro chinês na América do Sul é enorme, né? Então, até que ponto não será entregue como boi de piranha o senhor Bolsonaro para ver se cerceia um pouco essa geopolítica que vai acontecer, até porque, né, o Lula não só anunciou que visitará os Estados Unidos, ele anunciou que visitará Estados Unidos, visitará Portugal, ligações históricas, visitará a China, né? Então, né, a gente tem um quadro geopolítico um pouco mais complexo aí, que talvez, né, nos dê um lindo presente embrulhado num laço vermelho direto para Papuda. Vejamos. Chegaram a perguntar aqui quem é ICE. ICE é o Immigration and Customs Enforcement, né, que é basicamente uma polícia, não sei se podemos dizer assim, especializada em cuidar da parte de imigração, de ir atrás de imigrante ilegal.
É isso, é uma força policial, né, cross-fronteiras, cross-nacional, transnacional estadunidense. Olha que coisa linda, né? Os Estados Unidos têm forças policiais transnacionais. O que significa isso? Significa que eles atravessam fronteira e batem o burralho onde eles querem. Uhum. É o famoso tá achando ruim, reclama na ONU. Pois é. Mas voltando pro assunto que a gente estava falando no começo, né, do Ustra, né? O Ustra, quando a gente fala de Coronel Ustra, as pessoas imediatamente pensam no brilhante Ustra, que era um militar que, em termos de coisas que ele fez, era completamente irrelevante, não fazia nada, mas que ficou famoso porque a única coisa que ele aparentemente sabia fazer direito era torturar, né? Que o Meteoro até a gente já tem um vídeo sobre ele, tá aqui na tela para quem quiser ver depois, mas só se vocês quiserem, seguindo o ditado. E esse cara, assim, o Bolsonaro era um grande fã, né, do Brilhante Ustra, né? Inclusive, uma das cenas que eu acho mais absurdas do Bolsonaro foi com relação a isso. Do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Cara, isso é tão visceralmente lastimável, inumano. Sabe, assim, a Dilma é uma mulher que, pese qualquer pesar político, pese todas as discordâncias que eu tenho com a Dilma, com as linhas que ela seguiu no governo dela, ela é uma mulher de uma fortitude, ela é um ser humano, um homem no sentido de humano, de uma fortitude que raríssimos seres humanos na Terra têm parecido. Inclusive, a Dilma, neste sentido, é o anti-Bolsonaro. Bolsonaro é um dos sujeitos mais covardes que a humanidade já teve o desprazer de conhecer. A Dilma é uma mulher de uma fortitude ímpar, é uma mulher que tancou humilhação pública atrás de humilhação pública, um processo de persecução aberto, lastimável, que foi o Brasil inteiro, a mídia, a grande mídia do Brasil, dia sim e dia também, da forma mais misógina possível, falando que ela era frígida, falando que ela era descontrolada, e aí você vê esse playboy. Aqueles adesivos horríveis. Aqueles adesivos, né? Assim, pavoroso. gente, se o Brasil fosse minimamente sério, o Bolsonaro não saía preso dali. O Bolsonaro saía dali para o hospital, porque qualquer outro ser humano que tivesse ali tinha que ter moído esse facho na pancada. Nós estamos Bolsonaro saía um Mussolini dali. Saiu um Mussolini dali. Nós estamos falando de um torturador que introduzia ratos vivos nas vaginas das mulheres que ele torturava. Esse tipo de tortura a gente tem que agradecer a 3 países. Agradecer aos Estados Unidos com a Escola das Américas, agradecer à França que mandou seus torcionários que perderam em Dien Bien Phu e perderam na Argélia para ensinar nossos torturadores, e a Grã-Bretanha que também mandou os seus que já tinham perdido. Tá? Então, assim, Ustra é formado com o que há de pior dos torcionários, dos torturadores da época das grandes lutas anticoloniais, da década de 60 e 70. Este homem era um homem vil, era um gorila da ditadura. A ditadura tinha os seus gorilas. Quais que era a função deles? A função dele era moer as pessoas, bater em bebê, bater em criança, dar choque em genital de criança, arrancar unha. Era isso que eles faziam. Tá? E aí você vê um cara, né, que usa a camisa do Ustra, que fala para a comissão da que vai na porta da comissão da verdade falar que quem gosta de osso é cachorro. Nós estamos falando de pessoas que não puderam enterrar seus próprios mortos, cara. Sabe assim, é inumano, é um sujeito inumano, tá? É um psicopata batendo palma para um segundo psicopata. Agora com vários outros psicopatas, fazendo uma rinha de psicopatas no condomínio do lutador de MMA, cuja esposa, né, esposa do milionário lutador de MMA, condomínio de Barão nos Estados Unidos, recebendo auxílio emergencial do governo do Bolsonaro durante a pandemia. Exato. E daí a gente pensa que o Bolsonaro super fã aí do Ustra e super fã aparentemente da família
do Ustra também, né? A gente recebeu para um almoço no Palácio do Planalto Maria Joseíta Silva Brilhante. Ele elogiou o trabalho da viúva e também o coronel reformado do Exército, que morreu há quase 4 anos. Foi a revisora do livro dele. É uma mulher que tem histórias maravilhosas para contar das presidiárias em São Paulo, envolvidas com a guerrilha. Tem um coração enorme. Eu sou apaixonado por ela. Não tive muito contato, mas tive alguns contatos com o marido dela enquanto estava vivo. Um herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer. Então, Nossa, cara, bicho, falta estômago, né? Se a gente falasse o que a gente quer mesmo falar, o canal caía, o canal é grande, deu muito trabalho, né? Mas vocês sabem, jovens, né? Vocês sabem, né? Pega essa sim. imagem, põe de cabeça para baixo, se organizar direitinho, a gente consegue. E daí esse amor à família, além da viúva, aparentemente se estendeu também ao primo, que em 2021 está aqui. Planalto emprega primo de Ustra, o torturador que Bolsonaro é fã. E daí olha o detalhe ali, o que ele sentiu necessidade de falar a coluna lá do Guilherme Amado. A nomeação não tem absolutamente nada a ver com indicação, com família. É uma nomeação de um plano normal de seleção dentro do Exército. Tá bom, a gente acredita. Claro, né? A lista Nepo Babies, né? Não tem nada a ver com Nepo Babies. Que fique muito claro que não é nepotismo e estes não são os nossos Nepo Babies, né? E daí vocês até podem pensar, nossa, mas aí vocês vão ficar batendo no cara só porque é parente? Tá, mas olha o que o parente compartilha no Facebook. Tá aqui, ó, o Marcelo Ustra compartilhando. Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Alguém, pelo amor de Deus, ressuscitem este homem urgente. Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra faria Alexandre de Moraes voltar a usar fraldas. Era só o Alex de Moraes passar uma noite conversando com o Ustra no Dói Code. Cara, é muito lastimável e nojento, né? Mas é bom também para a gente ver, né, os limites da institucionalidade burguesa. A gente tem que entender também esses limites. A gente sabe muito bem que quando a tabela da Pantone bate, né, para quem que a justiça mostra os dentes e para quem que ela põe à venda, né? Porque, assim, tudo que este cara falou e falou antes é tipificado. Não é que falta legislação, não é que isso não é previsto como crime, é que as instituições são um balcão da burguesia, e aí vai de acordo com o vento, né? Quem sabe agora o vento um pouquinho para leste, né, o crime ocorre e algo acontece para frustrar o coreano, que odeia o Brasil, né? Mas, por enquanto... E aquela coisa, né, gente? Toda semana os Estados Unidos mandam um avião de imigrante legal aqui para Minas Gerais. Vocês sabiam disso? Às vezes são 2 por semana, tá? Que são pessoas que saem normalmente, né, dos lugares mais pobres de Minas Gerais para tentar a vida no sonho americano, come o pão que o diabo amassou, trabalha em condições análogas à escravidão, tem que sublocar uma casa, foge da polícia o tempo todo, quando não é morto atravessando o deserto, quando não morre atravessando de barcos na Bahamas, né? E aí essas pessoas são presas, passam 6 meses num campo de concentração, separado dos filhos, com a luz acesa o dia inteiro, e são mandados num avião algemados dentro do Brasil. Em tese, pela lei internacional, eles deveriam desalgemar essas pessoas quando entrassem em território. Quando saísse do território americano, em território internacional já não tinha justificativa nenhuma, mas principalmente dentro do território brasileiro, são desalgemados quando o avião bate em Confins. São 2 aviões desses por semana. Tem semana que é 1, tem semana que é 2. Tá fácil de pegar essa galera toda, você sabe onde que eles estão, tem o endereço. Todo dia vai um patriotário ir lá tirar foto e postar no Instagram com localização ativada. Só não pega porque não quer. Podia encher um avião com essa patotinha toda que foi. E lembrando que quando ele fugiu do Brasil, né, que foi igual o final de novela da Globo, né? Saiu no helicóptero dando banana pro Brasil. Foram 2 aviões. 2 aviões da FAB inteira. O primeiro foi com a filha. O segundo foi com ele, a Michelle. Gente, o avião é um lugar grande, sabe? Eu só não imagino o que não foi junto desse avião para justificar 2 aviões inteiros para levar supostamente 3 pessoas.
né? Com isso, tudo pago com dinheiro público, né? Vamos lembrar, não é só Claro. as motocicletas que são pagas com dinheiro público, não é só as marmitas de 109 mil reais, não é o café da manhã todo dia de 9 conto. Teve essa pataquada no final também, né? Vamos ver o que vai acontecer. Pois é, né? Acho que foi o Brasil de fato que levantou, né, a questão de que o Bolsonaro levou o Coronel Marcelo Ustra para a viagem aos Estados Unidos. Por quê? Porque o Marcelo Ustra foi colocado no GSI, né? Daí você fica imaginando o GSI, que é lá onde fica o Gabinete de Segurança Institucional, onde fica a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. O que diabos... imagina o estrago que um cara que tem orgulho do parente torturador, porque é isso que eu posso deduzir a partir daquele tipo de postagem, o que um cara desses faz com o tipo de informação, com o tipo de ferramenta que o GSI tem. É difícil, né? A nossa sorte é que, em última instância, né, o pessoal é o flagelado de Darwin atrás de flagelado de Darwin, né? O pessoal vai com tornozeleira para plantar bomba, né? Então, assim... Gente, eu vi isso, como é que pode? Aí eu lembro do Álvaro falando que a gente tem sorte de que, apesar de serem muito maus, eles são burros, né? Porque é tipo isso, gente. Porque se conseguisse pegar um garfo e faca e fazer uma refeição, o bagulho ia ser mais embaixo, viu? Porque... E você pensar que a gente quase levou o golpe de pessoas com esse nível de limitação. É gênios do crime, né? Assim, é aquela coisa, né? O Ibanez está fazendo isso desde que ele torturava o pica-pau, né, gente? Então tem que ver que é uma longa experiência. Mas são pequenos golpistas, né? Pequenos golpistas com grande poder. Foi pequenos golpes, grandes negócios, né? Porque esse pessoal estava acostumado a dar golpe pequeno. Bolsonaro passou 30 anos no Centrão, como um ninguém do Centrão, só sabia quem era Bolsonaro antes de Super Pop e de CQC, quem acompanhava a política do Rio de Janeiro. Uhum. Né? E o Bolsonaro sempre foi aquele cara do Centrão que ia para 200 partidos diferentes, que tinha a base dele junto com os milicianos, e sempre foram aqueles pequenos golpes. A gente lembra, porra, da doméstica que ele tinha, que era no gabinete, e aí é um chequinho para cá, é colocar a cara no gabinete que é cara fantasma e pegar X% do salário. Sempre foi golpe pequeno. Chegou agora, a única coisa que aumentou foi o tamanho do golpe, a inteligência do golpe, o tipo do golpe não mudou muito, não. Uhum. Né? Então, assim, é essa alcateia que tomou o Brasil e que, mesmo com a porta do galinheiro aberto, às vezes não consegue matar as galinhas, né? É uma boa analogia. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é uma boa analogia. Acho que é isso com relação a esse assunto. Vi aqui um comentário que eu achei interessante. Quando o Bozo morrer, vai ser muito bom. Uns vão dizer que ele não morreu. Outros vão dizer que ele forjou a morte para salvar o Brasil. Alguns vão transformar lá em Santos Lúcidos, vão comemorar. Cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Imagina os bolsonaristas. Beto, eu literalmente, cara, eu não lembro se foi na live do domingo que teve, né, o Capitólio 2, né? Ou se foi logo na segunda ou na terça, eu falei, tá demorando a rolar o sebastianismo com o Bolsonaro. Vai virar o São Sebastião da cabeça de alumínio, do chapéu de alumínio. Eu concordo com o Beto em gênero, número e grau. Esses caras vão criar um culto sebastianista, sabe? Assim, ele voltará. Gente, e vamos lembrar que os caras estão bebendo na fonte desse tipo de culto. Né? O canon norte-americano, Stephen Bannon, que é um cara que foi muito influente, né, na construção midiática e na construção da figura pública do Bolsonaro no Brasil, é um cara envolvido com a galera do canon nos Estados Unidos. Os caras conseguiram meter 30 mil pessoas num parque em Washington para esperar um Kennedy morto voltar. E aí, quando o Kennedy morto não voltou, eles falaram que ele só não voltou porque tinha cobertura midiática, porque a mídia descobriu. E a galera continua esperando, gente. Sabe? É a galera do Pizzagate, cara. Pizzagate. Os caras falam que tinha uma conspiração pedófila na parte de baixo de uma pizzaria, envolvendo os Illuminatis e os grandes líderes mundiais.
Né? Então, assim, e essa ideia, essa ideologia toda de culto, a gente vê no Brasil, pô. Aqui em Belo Horizonte, o cara ajoelhado gritando miau. Cara, eu mostrei isso aqui, eu não entendi o que ele estava falando. O pessoal veio me dizer que era o nome de É o Yahvé e nome tal. secreto de Deus, de Yahvé. É aquela coisa, né? A angiologia cabalística hebraica vem sendo estudada no mínimo 3.000 anos. Mas foi o bolsonarista no Brasil, em 2023, sem saber uma palavra de aramaico, sem saber uma palavra de hebraico, sem nunca ter lido absolutamente nenhum dos livros do Pentateuco no original, que descobriu o nome secreto de Deus. Olha o grau de afastamento da realidade para o cara abraçar um negócio desse. Sofia, se alguém na frente daqueles acampamentos, um maluco no Zap, chegasse e falasse, se todo mundo se matar na frente do acampamento, os anjos descerão, tinha tido uma carnificina. Isso é culto. Isso é culto. Nós estamos na beira de um Jim Jones, sabe? Assim, é um negócio assustador, a lavagem cerebral dessa galera. Pior que eu não me surpreenderia. E, João, você conseguiu. Você transformou o nosso chat em um monte de gente miando. Meus parabéns, você conseguiu. Era o meu objetivo desde o começo. Eu quero deixar isso bem claro, era o meu objetivo desde o começo. Mais gente miando. Mas, enfim, acho que a gente pode passar para o quinto assunto de hoje. Bora lá. Aqui. O papel do Exército Brasileiro na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro já virou até notícia internacional. Ainda assim, o ministro da Defesa bolsonarista se mantém no governo Lula. Sofia, vocês aí no Meteoro vão continuar insistindo em pedir a cabeça do Múcio? Sim, vamos continuar insistindo em pedir a cabeça do Múcio. Eu fico até feliz que eu e o Álvaro, a gente concorda nisso, que daí não sobrecarrega, né? Eu peço um dia, ele pede outro, mas... Fica enfim. tranquilo, eu peço aqui, tá? Eu peço aqui, né? É nesse momento que a gente questiona. Nós vamos voltar na fábula do La Fontaine de novo? O sapo vai tentar dar a terceira carona para o escorpião atravessar o rio? Na esperança parúsica de que o escorpião deixe de ser escorpião? Gente, é aquela coisa, né? Dentre as nomeações de ministro que a gente teve logo no começo, a gente teve várias, que foram pavorosas, né? Que a gente tem que pensar que o governo, que é um governo de conciliação, né, tem que arranjar lugar para a gente do União Brasil, aí põe o cara que me vota no impeachment falando que é vontade de Deus, né, tem que achar lugar para parte da base do Centrão, aí entra, né, uma pessoa que tem ligações muito explícitas com as milícias, né, no turismo. E o Múcio, gente, é um cara que já era da ditadura original. O Múcio é o sujeito que já era da ditadura quando a ditadura ainda era ditadura. O Múcio é o sujeito que foi cortejado pelo Bolsonaro publicamente. Você tem entrevista pública de Jair Messias Bolsonaro falando: Múcio, eu te amo. Múcio, cola com nós. Sou apaixonado por você. Sou apaixonado por você. Múcio, teu lugar é aqui. E o lugar do Múcio é ali mesmo. O lugar do Múcio era com o Bolsonaro. Né? Então, assim, quando você coloca este tipo de elemento, fica difícil depois você falar que você está surpreso quando alguma coisa acontece. Né? Porque, olha que loucura, talvez o cara que seja um aliado histórico de setores da ditadura, um aliado histórico do bolsonarismo, possa vir a prejudicar um governo Lula. Olha que loucura, né? Eu acho que às vezes falta o ministro do vai dar merda, que devia ser um menino de 10 anos de idade, que você explicava a situação para ele. Se ele falar vai dar merda, você não faz. Porque qualquer criança que você virar e falar assim, olha, tem esse fulano aqui que é um inimigo histórico do Lula, tá? E ele era muito amigo do Bolsonaro. Agora ele quer entrar no governo do Lula. Você acha que ele deve? Não, vai dar merda. Acabou a nomeação ali.
Daí você ainda pode dizer, e ele vai ser o chefe do exército que também quer a cabeça do Mas Lula. Lula, exatamente, né? Assim, para aumentar o rolê. Então, assim, é um negócio de louco. E assim, gente, já ficou mais do que materialmente provada toda a inação, para dizer o mínimo, né? Tem vários exemplos aqui para mostrar. Para dizer o mínimo, a gente já pode falar de omissão, né? Não foi o próprio Lula que disse que de todos os seus ministros, independente de qual partido fosse, independente de quem fosse a pessoa, independente do grau de confiança que tivesse, se necessário se fizesse, eles seriam retirados? Se erros fossem cometidos, eles responderiam por esse erro? Então, qual que é o problema? É tentar negociar o inegociável, né? E aí é aquela coisa, esse que é o problema da conciliação, né? O Lula é o kraken da conciliação, o homem concilia e conciliou ainda mais para conseguir chegar, né, no governo do que já teve que conciliar nos governos 1 e 2. A presença da base que naturalmente seria dele no Congresso era muito pior do que nos governos Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2. E isso tudo fez com que dentro da institucionalidade burguesa, que o PT ama, Deus sabe por quê, porque ela bate no PT todo dia e o PT continua amando loucamente essa institucionalidade burguesa, ele tenta, né, ficar aí fazendo esse meio termo. Esta corda estourará, essa corda não estourará do lado mais forte, essa corda estourará do lado mais fraco. Então, eu acho que, assim, esta é uma tragédia anunciada. A casca de banana está ali na frente. Várias pessoas estão virando e falando assim, tropeça não. Golpe tá aí, cai quem quer. O João falou, né, da inação do exército. Eu acho que é mais do que inação, né? É até ação. Olha aqui. Irmão, o exército tá falando que não vai abrir pra polícia entrar, velho. Estão botando tanque de guerra lá. Isso aqui foi no dia da tentativa de golpe, né, na noite mais especificamente, dia 8 de janeiro. A polícia militar foi lá no acampamento na frente do QG do Exército para fazer as prisões e o Exército aí bloqueando. Detalhe, né? Acampamento no QG do Exército, né? Por que será, né? Aqui tem imagens dos caminhões e tanques usados para bloquear. E eu cheguei a mostrar esse vídeo aqui na primeira live que a gente teve no Meteoro, depois da tentativa de golpe, e o pessoal me acusou de estar soltando fake news. Foi mais do que confirmado depois. Você viu qual foi a desculpa do Exército? Você chegou a ver a desculpa do Exército? Sim. Eles estavam, na verdade, criando um corredor para que as pessoas pudessem passar ali no meio. Uhum. Bicho, é um negócio assim, é muito meu cachorro comer o meu dever, tia. Não, sabe? E a coisa é tão óbvia que até a mídia internacional começou a falar sobre isso, né? Que no dia 14 aqui saiu no Washington Post, que você pode dizer que é um dos jornais mais reconhecidos do mundo, ou você pode dizer que é o folhetinho do Jeff Bezos, como você preferir. Mas... Conhecido popularmente também como a voz do Departamento de Estado, né? Porque tá para ter um jornal tão gentil e governista nos Estados Unidos há século, né? Como o Washington Post. Né? E assim, vamos lembrar também daquele outro vídeo do coronel que se vestiu com roupa do choque, né? Meteu 14 quilos de roupinha de Kevlar. Aqui, ó. Segundo caralho, porra. Tá todo mundo preso. Tá todo mundo preso. Eu sou preso. Transmimento de pensação. É o dom de Apolo, né? Nós que trabalhamos com materialismo, a gente acaba ganhando o dom de Apolo, né? Gente, não é magia, é tecnologia, tá? A ortodoxia do marxismo se refere ao método. O método é lindo, é maravilhoso, tá? É a leitura material da realidade material, né? Então, assim, porra, gente, é um negócio que fica tão claro, tão patente. Você imaginar, o sujeito sai de casa correndo, vai lá, bota 14 quilos de roupinha de Kevlar para tentar barrar os caras. E aí eu te faço uma pergunta: o coronel foi preso? O coronel vai sofrer alguma coisa por obstrução da justiça?
Ah, Aposto que que não. loucura, né? Que loucura. E, além disso, teve muitas outras coisas, né? Então, a gente tem aqui no UOL contando que no governo de Amazonas disse a justiça que o exército recebeu golpistas em quartel. Então, foram lá fazer a desocupação do acampamento. O quartel simplesmente puxou os terroristas, né? Vamos chamar assim, para dentro do quartel, junto com seus pertences. A gente tem aqui, isso aqui é na Carta Capital, de golpistas presos dizendo que, em depoimento, que foram orientados por militares a se abrigar no Planalto em meio a bombas de gás lacrimogêneo. Então a PM estava jogando bombas de gás lacrimogêneo e o pessoal do exército estava lá dentro do Planalto dizendo: vem se esconder aqui, vem se esconder aqui. É esse o nível que a gente está falando. E daí você esperava, né, que depois de tudo isso fosse mudar alguma coisa, né? Então, sei lá, pelo menos cair o comandante do exército. Mas daí hoje, lá no Metrópolis, que informação que a gente tem? Lula alertado sobre o comandante do exército, general Arruda. Lula foi alertado sobre a postura do comandante do exército, general Júlio César Arruda, por ordem dada no dia das invasões de Brasília. Petistas influentes disseram a Lula que essa postura coloca Arruda no hall de autoridades públicas coniventes com atos golpistas e que, portanto, ele deveria ser exonerado. Daí, mais para frente, lá no texto, general Arruda é visto como um militar com muitas divergências ideológicas em relação ao governo Lula, mas, por hora, deve ser mantido no cargo. Eu recomendo a você, jovem, abrir o Twitter e dar uma olhada no Twitter do general Júlio Arruda. Dá uma olhada em quem que ele segue, dá uma olhada nas postagens que ele curte, tá? Porque, assim, o homem não é discreto, tá? Ele pode ser muitas coisas. Discreto não é uma delas, tá? É um cara que, há poucos meses atrás, né, estava replicando milhões de postagens golpistas e várias postagens contra o Lula. E é complicado, né, gente? Porque, assim, não é falta de aviso, né? É o momento em que a gente vira quase que o evangelista, né? Paz na terra aos homens de boa vontade. Vão ter boa vontade aí, jovem. A tendência de se manter esse tipo de elemento e eles fazerem isso de novo é total, porque uma vez que eles fizeram a primeira vez e nada aconteceu, é a garantia da impunidade. Né? A gente sabe que tem certas coisas que vão precisar de tempo. Né? Eu espero que daqui 1 ano, que daqui 2 anos, a gente esteja comentando os PADs, as exonerações, né? Porque vamos lembrar o que foi também a Polícia Militar do Distrito Federal comprando água de coco, a Polícia do Legislativo, que os malucos ganham 20k por mês, tirando foto junto com os caras, o vídeo do cara falando, não, ele tá com a gente, ele só se apresentou, gente boa demais. E aí vem um bolso no fundo, porra, meu, super, ultra, hiper, mega educado, é tipo policial. A polícia literalmente escoltando os criminosos até o local do crime. Foi isso que a gente viu naquele dia. Mas eu acho que além do comandante, a gente devia estar pedindo também a cabeça do Múcio, né? Que é o ministro que foi colocado pelos militares, não foi o Lula que escolheu, foram os militares que o escolheram com ameaça de insubordinação, que assumiu ser bolsonarista na primeira entrevista que ele deu depois de ser anunciado, que, como o João já falou, o Bozo falou que é apaixonado por ele, o Mourão aprovou, o ministro da defesa anterior, né, o sentar na mesa aprovou, o cara que brigou com o Flávio Dino para que aquelas incubadoras de terroristas, que eram aqueles acampamentos, não fossem desfeitos, ministro que visitou os acampamentos no dia da tentativa de golpe, disse que estava tudo calmo, tudo na paz, ministro que disse que os acampamentos eram manifestações democráticas e que tinha até parentes lá. Esse cara é o Múcio. Por falar em parentes, né? Mulher do Vilas Boas também estava lá organizando de Brasília, né? Pra gente não esquecer também de mencionar esse detalhe. E daí, esse Múcio, olha aqui que o Lula diz, o Múcio vai continuar. Confio nele. O presidente da República afastou especulações sobre demissão do ministro da Defesa depois de 8 de janeiro.
Ai, ai. Até tu, Múcio, né? Nós estamos aguardando o até tu, Múcio. Na hora que a faca estiver cravada e girando nas costas, vai olhar para trás e vai falar até tu, Múcio. Né? O Múcio é o Brutus do Lula, digno de toda completa e restrita confiança. Gente, é uns negócios desse que assim, a gente tem hora que a gente vai perdendo a calma, vai perdendo a compostura, porque tá muito anunciado. E assim, o Múcio não soltou um desculpa, tava doidão. Sabe? Não teve nenhum depois disso. Ele falar assim, talvez eu tenha errado nas minhas interpretações do movimento ao dia e quero deixar bem claro que apesar deste erro, doravante irei ser digno de toda confiança. Não. Nem um meia-culpa da boca para fora, nem um cala-boca para jornalista liberal não teve. Né? O homem simplesmente tacou foda-se. Sabe? E ele acha que ele é incaível, né? Vamos citar o nosso querido Magre aqui, né? Ele é imexível, como foi o Magre, né? Então, assim, vamos ver até quando, né? Até onde que vai. É o Pinochet. O Luiz Costa lembrou maravilhosamente bem, né? O Allende tinha um general novo que falou, não, fica tranquilo que se der ruim eu te apoio. Esse general chamava Pinochet, gente. O Múcio é a farsa da tragédia do Pinochet. É isso. Mas, como bem falou aqui Yuri Moura, pedir a cabeça do Costinha. O Álvaro costuma chamar o Múcio de Costinha. Acho que a gente encerra esse assunto aqui e podemos passar para a derradeira. Olha só, gente, passou voando, quero mais. A gente convida você mais vezes, fica tranquilo. Não oferece não, que eu sou fácil, viu? Ok, pode deixar. Vamos lá. Quando vemos as imagens da tentativa de golpe de 8 de janeiro, o que vemos é caos e baderna, mas cada vez mais evidências apontam para o fato de que, em meio aos vândalos, havia pessoas que sabiam muito bem o que estavam fazendo. Vamos ver que história é essa? Eu acho que eu vou começar citando aqui as entrevistas do Ricardo Capelli, interventor no Distrito Federal. Ricardo Capelli, se vocês lembram, depois da tentativa de golpe, o Distrito Federal foi decretada a intervenção federal na segurança pública e entrou... Eles pediram uma intervenção, né? Esse é o momento que eu disse, desculpa eu te interromper, mas eu apreciei tanto essa ironia. Sabe, os caras, intervenção militar. Olha, nós vamos te dar uma intervenção federal. É quase a mesma coisa. Não, e teve momentos que eles pediram intervenção federal. Sim. E que eles trocaram a intervenção militar por federal, porque estava queimando muitos militares, eles começaram, não, a gente que não quer intervenção militar, quer intervenção federal. Só a sua intervenção federal, toda a sua. Mas, enfim, hoje o Capelli estava falando lá na revista Fórum, isso aqui, né? Houve conivência de pessoas presentes na estrutura do Estado nos atos terroristas. O interventor de segurança pública no Distrito Federal, Ricardo Capelli, declarou que os atos terroristas que ocorreram no dia 8 de janeiro em Brasília não teriam acontecido sem a conivência de pessoas presentes na estrutura do Estado brasileiro. A situação é gravíssima, não há dúvida de que a linha golpista extremamente bolsonarista penetrou em parcelas importantes do governo. Dia 8 não acabou, há muita história a ser contada, desvendadas, e vamos até as últimas consequências para apurar tudo. E por aí vai, acho que até aqui tá falando o óbvio, né? E assim, né, é o que eu acabei de falar na última lá, né, que são esses PADs todos que vão ter que correr solto, que vão ter que comer, né, vai faltar concurso para o número de pessoa que tem que ser exonerado, né, a corregedoria vai trabalhar de um jeito que ela nunca trabalhou, seja a nível federal na CGU, seja no nível distrital no DF, com a corregedoria do DF, porque assim, as forças de segurança, gente, a gente tem visto das forças de segurança do DF contra os povos originários há 1 ano e meio atrás.
É tiro, é porrada, é bomba, é tiro no chão, é gente até falar chega. O que a gente tem de vídeo, né, de vindo o Clube da Terceira Idade, o pessoal da Cabeça de Prata, e eles abrindo para passar, né? A própria Sofia estava comentando comigo aqui na coxia, boa parte das estruturas principais de entrada dos locais que foram depredados sequer foram arrombadas porque estavam abertas. Né? Os caras quebraram a janela, não foi para entrar, eles quebraram a janela para terminar de fazer o serviço. Porque eles entraram pela porta principal que estava aberta. Eu tenho aqui o vídeo do Paulo Pimenta falando isso. Que a porta principal ela não foi quebrada. Portanto, as pessoas entraram pela porta. Né? No Congresso Nacional também a porta não foi danificada. Vocês podem ver que a porta foi destruída. Né? Esse aí é o Paulo Pimenta, o ministro-chefe da SECOM, falando justamente o que o João estava dizendo aqui. Não foi arrombado, eles entraram pela porta da frente. Entraram pela porta da frente com a conivência das forças policiais que estavam presentes no primeiro momento, fossem elas da PM do DF, fossem elas da própria Polícia Legislativa. Né? E assim, gente, não é como se isso tivesse sido algo muito secreto. Qualquer pessoa que acompanha os canais de WhatsApp, os canais de Telegram, eu sou da cidade pequena do interior que não tem 40 mil pessoas. No grupo de WhatsApp da cidade de onde eu venho, que eu não tô nele porque eu fui expulso por ser comunista, mas que tem parentes meus que estavam lá, depois que teve os trem do dia 8, eles viram para mim e falaram, olha, João, que loucura, o pessoal já estava fazendo carreata e organizando ônibus para ir 3 semanas antes, tinha o pessoal de Sete Lagoas, que é lá perto, que era maior, que tinha a menina que organizava os ônibus, tinha o pessoal de Belo Horizonte, que tinha não sei quem que organizava os ônibus, ou seja, estava passando em tudo quanto é grupo. Né? O que mais tem, gente, é se nós, né, conseguimos entrar em vários grupos, conseguimos acompanhar os grupos de Telegram. Vocês acham que o aparato do Estado não sabia de nada? Né? Tanto que o próprio Flávio Dino vira e fala assim, não, mas a gente fez com a Polícia Rodoviária Federal várias coisas, né? E fizemos batidas nesses ônibus, esses ônibus não tinham nada dentro desses ônibus. Aí quando a gente vê lá na hora, é os caras com barra de ferro, os caras com gibeira de faca, isso tudo chegou para eles depois, né? Dentro de um acampamento na frente do Exército, acontecendo dias antes, pô, os caras bateram no cavalo, gente, os caras bateram no cavalo com a barra de ferro. Cara, é de uma desumanidade isso. É exatamente isso, né? É uma desumanidade assustadora. Né? E assim, a gente tem vídeo da carne chegando, né? A gente tem vídeo da galera chegando para organizar. É óbvio, gente, que para além disso, tem gente de dentro e tem gente dando treinamento. Há quantos anos nós já temos CACs? Né? CAC é uma máfia. CAC é uma máfia de criar milícia e é uma máfia de vazar a arma legal para o crime. Né? Venhamos e convenhamos, jovens. Você acha que um colecionador precisa ter 60 rifles de assalto? Você acha que o caçador vai usar 2.000, 3.000 munições? É uma insanidade. E quem faz o controle do CAC é o Exército. O Exército pede certidão de antecedentes criminais do Estado. Sujeito que tem a ficha suja no Estado, pega um carro, atravessa a fronteira, vai no outro Estado, faz um CAC, vai e compra 60 armas, 60 fuzil de assalto. Isso é uma política de Estado que foi feita. Né? E que a gente sabe que isso passa por muita gente desde lá de cima até lá embaixo. Né? É o famoso por que Peter Parker nunca é visto junto com o Homem-Aranha, né? Sabe? Ah, tinha muito policial que devia estar lá e não estava. Olha, estava, né? Só que tava sem farda, tava de verde e amarelo. Né? Então... enrolado na bandeira do Brasil. Essa questão que você falou do pessoal do treinamento, o Capelli chegou a falar disso também numa entrevista no UOL. Na feira eu visitei o batalhão de choque da Polícia Militar, fui prestar solidariedade aos 44 policiais militares feridos do campo de batalha. E eu ouvi relatos de um sargento, e se não me engano, de um major, mas foram 2 relatos
muito fortes. Eles dizendo que enfrentaram profissionais que tinham conhecimento do campo, conhecimento de táticas de combate, e eles chegam a citar que estavam, inclusive, com luvas próprias para devolver granadas de efeito moral e as bombas de gás lacrimogêneo lançadas. Então, essa informação ela auxilia na instrução das investigações que estão em curso. Sofia, cada cidade pequena do interior do Brasil hoje em dia tem um clube de tiro. Muitas vezes, para além do clube de tiro, esses caras também treinam, entre aspas, com airsoft, porque o airsoft de hoje ele é balanceado, ele tem o mesmo peso, ele tem o mesmo coice de uma arma normal. A única coisa é que eles soltam a bala de um peso diferente. Essas pessoas treinam. Nós temos diversas milícias que são formadas. Quem é do interior, quem é do Brasil profundo, sabe muito bem que todo lugar que tem um pouquinho de conflito agrário já tem milícia desde ó. A diferença agora é que elas têm um treinamento muito melhor e um acesso a um arsenal que não tinha. O que há 20 anos atrás era 12 velha de cano cerrado, hoje em dia é fuzil de combate. Né? Então, assim, essas pessoas são pessoas que treinam para isso. E tinham informação, né? Outra coisa que o Capelli andou falando numa coletiva foi justamente isso. E a investigação está apurando de que as pessoas que invadiram tanto a Câmara quanto o Palácio do Planalto tinham conhecimento dos locais, quer dizer, conheciam a planta. Isso a investigação está apurando e isso vai nos auxiliar a identificar essas pessoas. Esse é um processo que está em curso, volto a dizer, comandado pela Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil. A gente vai chegar nessas pessoas. E a gente pode perguntar, o que eles fizeram com essa informação, né? Uma das coisas que eles fizeram foi roubar a arma do GSI. Sim. É no térreo do Palácio do Planalto, numa sala do Gabinete de Segurança Institucional. Esse aí é o Paulo Pimenta de volta. Cada uma dessas maletas aqui são armas. Armas letais e armas não letais que foram levadas daqui. Tentaram botar fogo. Cada uma dessas maletas no chão, cada uma dessas maletas que vocês estão vendo, em cima da cadeira, não é pouca coisa. Em cima das mesas, são armas letais e armas não letais que foram roubadas pelos criminosos de dentro do Palácio do Planalto. Mais um crime a ser apurado, Padilha. E Pimenta, algo que chama atenção, porque nos demais andares eles depredaram. Tinham informação de que aqui se guardavam armas. Tinham informação do que deveriam levar daqui. Levaram armas, levaram documentos. Munição. Isso é muito grave. Isto significa informação. Que loucura, né? Imagina se tivesse, por exemplo, um GSI aparelhado por gente ligada a isso. Só imagina, Sofia. Imagina. Nunca imaginaria, né? Nunca imaginaria. E Paulo Pimenta também... Para achar 39 quilos de pó num avião... No avião da comitiva presidencial. Mais difícil, né? Se não fosse os espanhóis, não achava, né? Pois é. E uma outra coisa que a gente pode pensar no que foi feito com essas informações é o que tipo de informação sumiu de lá de dentro, né? E tem a perícia, né, também das obras, das coisas que foram danificadas, dos equipamentos que foram roubados, dos HDs que foram levados, dos documentos que foram furtados, né? Perceberam ali no final dos HDs que foram levados, dos documentos que foram furtados. E aí você imagina, gente, assim, venhamos e convenhamos, vamos ser realistas aqui. Você acha que todos os processos do STF estão bonitinho digitalizado, que tudo está bonitinho digitalizado, que boa parte não é arquivo físico?
Você acha que dentro dos HD, que o cara entra na sala escrita Alexandre de Moraes, você viu a porta, né? A porta à venda no Mercado No Livre. Mercado Livre. O 45 melhor mil. de tudo para mim é a porta original, disponíveis, 1 de 2. Aquilo ali para mim é o pièce de résistance do negócio. É espetacular. Porta original disponível, 1 de 2. Mas assim, os caras entraram, os caras tomaram tudo, gente. Né? Eu tenho uma dificuldade de acreditar que o servidor médio brasileiro tem uma preocupação muito grande com segurança documental, que tudo aquilo estava criptografado. Vocês vão ver o que não vai ter, cara. O que vai ter de venda na internet desse tipo de documento vai ser uma enormidade. Né? Fizeram a feira da fruta ali, foi... E, obviamente, né, junto com aqueles que entram para quebrar, entra uma galera também que tem esse tipo de informação e fala, não, nessa sala aqui, meu amigo, você, tiozão reacionário, você quer bater nesse HD e gritar miau? Fica à vontade. Deixa eu só tirar essa partezinha dele aqui antes. É esse o ponto, né? A maioria lá era um bando de maluco que muito provavelmente foram usados de bucha de canhão, mas no meio tinha gente com muita informação, gente muito profissional que sabia muito bem o que estava fazendo ali. E eu duvido que esses foram comer churrasco e orar depois no QG do exército, né? Exatamente. Eu acho que é isso, João. Você tem mais alguma coisa a adicionar? Acho que não. Tô muito feliz, muito satisfeito, né? Agradecer mais uma vez o convite, agradecer a oportunidade, convidar as pessoas também a conhecerem meu canal. Né? Tem canal aqui no YouTube, youtube.com/SíndiceJoão, vocês já colocaram aqui em cima, obrigado, muito gentis. Né? Se vocês quiserem me seguir nas minhas outras redes sociais, todas são Assim Disse o João. Então tem Instagram, tem Twitter, tem a rede de Jefferson Beijos, que jamais poderemos falar a respeito dela, tem todas elas. Né? Agradecer demais a Sofia pelo convite, agradecer ao Álvaro que abriu a casa aqui pra gente. Né? E espero que seja a primeira de várias. Gostei demais de participar. Foi uma baita, uma puta honra para mim. Né? E quero parabenizar vocês, porque, né, é o nosso querido PTOro, o canal PTOro Brasil. Né? Porque assim, gente... Ó, virou PCOro, de acordo com o pessoal. PCOro agora já virou PCOro já. Porque assim, de coração, cara, assim, o trampo que vocês fazem é um trampo brutalmente necessário, né? Além de ser extremamente bem feito, né? Para além dos comentários que são muito bons, toda a preparação, todo o material que é preparado, a forma como que vocês trazem, a forma como os roteiros são feitos. Então, assim, eu quero parabenizar não só você, Sofia, mas parabenizar toda a equipe do Meteoro, porque, assim, dá gosto de ver, né, uma coisa tão bem feita assim. EBC, você tem muito que aprender com o Meteoro, EBC, entre em contato. E olha, eu queria agradecer o pessoal que está assistindo, que a gente comentou aqui a certa altura, falando lá no corte sobre o Monark, que a Vizedec já tinha feito uma versão daquele lá. O pessoal gentilmente foi lá no meu Twitter, já me marcou, eu já tô com o vídeo aqui, nem eu vi, vamos ver agora. Ah, eu quero. Acorda que já temos pó de dentadura já! Já começou! Taca alho! Quá! Tem que acontecer! Tem que ser sua mãe, você pega pra você acordar, pomba! Acorda, o cascalho! Acorda! Vizedec, eu te amo. Sofia, isso. Posso fazer uma bobagem que eu esqueci? Ninguém tem obrigação de me conhecer, viu, gente? Quem não me conhece, meu nome é João Carvalho, eu sou historiador, né? Sou militante comunista, sou educador popular, eu sou formado em História, tenho mestrado em História, faço doutorado em História, tá? Então, assim, para além da gente dar nossos pitacos, a gente dá o pitaco depois de muitas e muitas décadas estudando para falar menos bobagem, né? Porque, infelizmente, do lado de cá,
da nossa força, né, a gente tem essa preocupação com o nosso público, a gente tem essa preocupação em se preparar, a gente tem a preocupação em estudar, a gente tem preocupação com a verossimilhança dos fatos, a gente tem preocupação com a historicidade das coisas, né? Então, assim, não somos aqui coaches quânticos falando bobagens para vocês, né, jovens? Aqui, além de 2 corpinhos muito bonitos, tem muita cuca no lance, né? Tem estudo, né? Então, só fazer uma brevíssima apresentação no final, né? Então, no final, eu faço a minha introdução para dar tchau. É isso. E, João, o pessoal tá sentindo falta de uma coisa. Estamos no Brasil? Sim, clássico, né? Eu sou o famoso maluco comunista, né? Essa semana tá bom, porque eu consegui pegar os 2 maiores M's do Brasil, né? O Meteor e a Melted, né? Que eu também apareci na página de Instagram da Melted, né? Eu sou o cara que fala o capitalismo falhou, falha e falhará. Né? Então, o capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades em que ele colocar seus tentáculos que se baseiam na exploração e na expropriação do homem, e é isso que a gente tenta combater. É isso. É isso. Eu acho que então a gente pode encerrar. Muito obrigada novamente, João. Foi um prazer ter você aqui. E eu acho que muito obrigado para todo mundo que ficou até o final. Não vou fazer igual eu fiz na última live, que eu esqueci de dar tchau e deixei para dar tchau depois da musiquinha. Então, muito obrigado para todo mundo que ficou aqui. Vamos encerrar ouvindo Poop Poop Fart, tocando a Dragon Roost Island, do jogo Legend of Zelda. Espetacular. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau! Ó, outra coisa que não podia faltar. Faltado. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. Assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas João não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim.
tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde